4. Tire proveito da concretude. Alguns anos atrás, eu estava a caminho do aeroporto quando recebi a mensagem que todo viajante teme e meu voo havia sido cancelado. Eu estava fora havia alguns dias e ansioso para voltar para casa, então aquilo estava longe do ideal. Além disso, tinha escolhido o voo para chegar em casa a tempo de colocar as crianças para dormir, e naquele momento, em vez de estar lá ou pelo menos passar mais tempo com o cliente da consultoria que eu tinha ido visitar, eu ficaria preso no aeroporto. Para piorar as coisas, a companhia aérea tentou remarcar minha passagem, mas, em vez de um voo direto no mesmo dia, fui colocado em um voo com conexão no dia seguinte. Foi quando eu fiquei chateado de verdade, então liguei para o atendimento ao cliente para tentar resolver as coisas. O funcionário do outro lado da linha não ajudou muito. Em vez de me ouvir de verdade ou tentar de fato entender o problema, ele apenas se atinha ao que parecia ser um roteiro. Usando clichê atrás de clichê, na tentativa de mostrar que se importava em vez de se importar na prática. Depois de 20 minutos de idas e vindas, consegui entrar na lista de espera para um voo direto na mesma noite, mas àquela altura eu já estava um tanto furioso. O gentil motorista de Uber que foi forçado a ouvir a conversa ofereceu sua solidariedade, e acabamos puxando conversa. Falei sobre como estava frustrado, mas também como me sentia mal pelos funcionários de atendimento ao cliente que tinham que lidar com os problemas de todo mundo. Não era culpa deles que o voo tivesse sido cancelado, mas lá estavam eles, tendo que acalmar pessoas furiosas como eu, uma após a outra, o dia inteiro. Parecia um trabalho difícil, mas o motorista de Uber disse que era o oposto disso. Ele contou que a filha trabalhava no atendimento ao cliente de uma companhia aérea e que adorava. Inclusive, ela era tão boa em deixar os clientes satisfeitos que a empresa promoveu, para ensinar outros agentes a serem mais eficazes. A princípio, fiquei surpreso. Deixar os clientes satisfeitos naquele contexto parecia bem difícil. A maioria das pessoas que liga está lidando com voos cancelados, atrasos ou malas extraviadas, e não é como se o funcionário pudesse estalar os dedos e resolver magicamente os problemas. Mas, depois de pensar mais a fundo, passei a me perguntar se a filha dele era tão boa em lidar com situações difíceis, o que será que ela dizia para resolver as coisas? Além do que os funcionários poderiam oferecer, por exemplo, um crédito ou outro voo, será que haveria formas de comunicação que deixavam os clientes mais satisfeitos? Para estudar essa questão, Grant Packard e eu reunimos os dados de centenas de ligações para o atendimento ao cliente de um grande varejista online, alguém do Arkansas cuja mala não abria, alguém de Saint Louis cujos sapatos estavam com defeito, e alguém de Sacramento que precisava de ajuda para devolver uma camisa que não cabia. Com o auxílio de uma empresa de transcrição e uma equipe de assistentes de pesquisa, transformamos as gravações em dados. Transcrevemos as chamadas, separamos o que o funcionário e o cliente haviam dito, e mensuramos até características vocais, como frequência e tom. Cada cliente ligava por um motivo diferente, mas muitas ligações seguiam um roteiro conhecido. O funcionário se apresentava, o cliente descrevia o problema, e o funcionário tentava resolvê-lo. Procurava descobrir por que a mala não abria, o que havia de errado com os sapatos ou ajudar o cliente a devolver a camisa. O funcionário procurava no sistema ou falava com um gerente, e coletava todas as informações necessárias. Então, depois de resolver a questão, explicava o que havia feito ou descoberto, conferia se o cliente tinha mais alguma dúvida e se despedia. Mas, embora as chamadas em si tivessem uma estrutura semelhante, os resultados eram bem diferentes. Alguns clientes ficavam satisfeitos com o serviço e achavam o funcionário bastante prestativo. Outros, nem tanto. Não é surpresa que parte disso esteja relacionado com o motivo pelo qual os clientes estavam ligando. Alguns ligavam para falar sobre problemas em suas contas, outros sobre problemas com uma encomenda. Alguns tinham questões maiores, outros, menores. Mas, mesmo filtrando de acordo com os motivos pelos quais as pessoas ligavam, pelos dados demográficos e por dezenas de outros fatores, a forma como os funcionários falavam desempenhava um papel importante. Havia uma determinada maneira de falar que aumentava a satisfação do cliente. E, para entender esse modo de falar, temos que entender um quarto tipo de palavras mágicas, o que é chamado de concretude linguística.
As 3 formas de aplicá-la são: 1. Fazer as pessoas se sentirem ouvidas. 2. Tornar o abstrato concreto. E 3. Saber quando é melhor ser abstrato. Faça as pessoas se sentirem ouvidas. Algumas coisas são bem concretas. Portas, mesas, cadeiras e carros são objetos físicos específicos, tangíveis. Você pode vê-los com os olhos e tocá-los com as mãos. Você tem uma noção clara do que são e consegue até imaginá-los. Se alguém pedir para desenhar uma mesa, por exemplo, é algo que até uma criança de 5 anos pode fazer. Outras coisas, porém, são menos concretas, tais como amor, liberdade ou ideias. São conceitos intangíveis e mais difíceis de sintetizar. Não são objetos físicos, então não podemos tocá-los, e é mais difícil imaginá-los em nossas mentes. Peça a alguém para desenhar a democracia, por exemplo, e você provavelmente vai receber um olhar de perplexidade. Não se sabe a aparência da democracia, se é que ela tem uma. Além dos elementos terem uma variação natural no grau de concretude, em muitas situações uma mesma coisa pode ser expressa de formas mais ou menos concretas. Roupas de brim para as pernas, por exemplo, podem ser descritas como calças ou jeans. Uma torta pode ser qualificada como muito boa ou de dar água na boca. E, em vez de chamar algo de transformação digital, podemos dizer permitir que os clientes façam compras na internet e na loja física. Em todos os casos, a última versão, jeans ou de dar água na boca, é mais concreta. É mais específica, vívida e mais fácil de ser retratada ou imaginada. O mesmo vale para as chamadas de atendimento ao cliente que examinamos. Um funcionário que atendesse a uma solicitação para encontrar um par de tênis poderia dizer que iria procurar por eles, aqueles sapatos ou o Nike verde-limão. Alguém respondendo a uma consulta sobre uma entrega pode dizer que o pacote chegaria lá, em sua casa ou em sua porta. E alguém tratando de um reembolso poderia dizer: nós vamos enviar alguma coisa, um reembolso ou seu dinheiro de volta. Mais uma vez, em todos os 3 exemplos a última versão usa uma linguagem mais concreta. O Nike verde-limão é mais concreto do que eles, em sua porta é mais concreto do que lá, e o seu dinheiro de volta é mais concreto do que reembolso, que é mais concreto do que alguma coisa. As palavras usadas são mais específicas, tangíveis e reais. Essas variações podem parecer uma simples questão de estilo, mas tiveram um impacto relevante na forma como os clientes se sentiram em relação à interação. O uso da linguagem concreta aumentou significativamente a satisfação do usuário. Quando os funcionários do atendimento ao cliente usavam uma linguagem mais concreta, os consumidores ficavam mais satisfeitos com a interação e achavam que o atendente havia sido mais prestativo. E os benefícios da concretude linguística vão além do modo como os clientes se sentem. Ao analisarmos quase 1000 interações por e-mail de um outro varejista, encontramos efeitos semelhantes no comportamento de compra. Quando os funcionários usavam uma linguagem mais concreta, os clientes gastavam 30% a mais naquele varejista nas semanas seguintes. Falar pode parecer fácil, mas, às vezes, faz uma diferença enorme. Seja resolvendo problemas ou vendendo produtos e serviços, funcionários que estão na linha de frente lidam com dezenas de clientes por dia. Atendentes de call centers passam de uma ligação para outra, ajudando um cliente que recebeu uma mala com defeito e outro com problema para fazer login no site. Funcionários do varejo vão desde ajudar um comprador a encontrar um casaco até orientar outro na troca de uma mercadoria. E representantes de vendas vão de uma reunião de apresentação a outra, alardeando os benefícios de um produto ou serviço a inúmeros consumidores. Em situações como essas, é fácil recorrer a um conjunto de frases feitas. Terei prazer em ajudá-lo com isso, ou peço desculpas pelo transtorno, seja isso ou o transtorno em questão um casaco, uma calça ou outro produto qualquer. Essas respostas abstratas e genéricas ajudam a poupar tempo e esforço, porque são aplicáveis a quase todas as situações. Mas essa ampla serventia tem um lado negativo. Imagine que saiu para comprar roupas. Você encontra uma camiseta de que gostou, mas não acha na cor cinza que estava procurando, então pede ajuda a 2 funcionários. Um diz vou procurá-la, e o outro diz vou procurar essa camiseta cinza. Se você tivesse que escolher, qual você diria que ouviu melhor o que você disse?
Quando fizemos perguntas como essa a centenas de pessoas, a segunda resposta, mais concreta, vou procurar essa camiseta cinza, venceu de lavada. Respostas genéricas, por exemplo, vou procurá-la, podem ser usadas em qualquer situação, mas essa generalidade significa que não são muito específicas nem concretas. E, consequentemente, fica menos claro se a pessoa que fala de maneira abstrata de fato ouviu. Porque as pessoas, sejam clientes ou não, querem se sentir ouvidas. Quando alguém liga para o atendimento, pede para falar com um gerente ou chega ao seu escritório com algo em mente, ela quer ter a sensação de que alguém está ouvindo suas preocupações e que vai resolvê-las. Mas, para se sentir ouvido, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, é preciso sentir que o interlocutor prestou atenção ao que foi dito. Segundo, é preciso sentir que ele entendeu o que foi dito. E, terceiro, a outra pessoa tem que demonstrar que ouviu. Esta última parte é fundamental. Imagine falar com alguém que não responde. Essa pessoa pode ter prestado atenção a tudo o que dissemos. Pode até ter entendido completamente. Mas, sem um tipo de sinal externo que indique que ela ouviu, é impossível saber se ela ouviu mesmo. Sendo assim, não basta apenas ouvir. Para fazer as pessoas se sentirem ouvidas, precisamos demonstrar que as escutamos. Temos que responder de uma forma que sinalize que prestamos atenção ao que elas falaram e que entendemos. E é por isso que a linguagem concreta é tão valiosa. Um funcionário de atendimento ao cliente pode ter prestado atenção e entendido o problema, mas, sem um sinal expresso de compreensão, não há como o cliente saber. A linguagem concreta proporciona esse sinal. O uso de uma específica e concreta mostra que, em vez de apenas agir no automático, alguém se esforçou para prestar atenção e entender o que foi dito. Ou, em outras palavras, para ouvir. A linguagem concreta aumentou o grau de satisfação do cliente e impulsionou as compras, porque mostrou a eles que os funcionários estavam atentos às suas necessidades. Para responder às necessidades específicas e peculiares de um cliente é preciso, antes de tudo, compreendê-las. Portanto, embora prestar atenção e entender sejam aspectos-chave da escuta, usar uma linguagem concreta leva isso um passo adiante. Isso mostra que ouvimos. Claro, a linguagem concreta também deve ser relevante para a situação em questão. Se um cliente reclama de sapatos com defeito de fabricação e o atendente usa uma linguagem concreta completamente irrelevante, por exemplo, terei prazer em procurar essa jaqueta para você, isso não vai aumentar o grau de satisfação do cliente. Na verdade, provavelmente vai diminuir. Somente quando a linguagem concreta sinaliza que a outra pessoa prestou atenção e entendeu o que você disse que ela é de fato eficaz. A escuta é importante, mas, se o objetivo é levar satisfação aos outros, mostrar que estamos ouvindo também é fundamental. Mesmo que tenhamos escutado o que um parceiro ou cliente disse, para que eles internalizem isso é preciso responder de uma forma que demonstre que entendemos. E a linguagem concreta é uma forma de fazer isso. Quando nosso parceiro fala sobre um dia difícil no trabalho, por exemplo, é fácil dizer algo como deve ter sido difícil ou que chatice. Mas essas respostas são tão abstratas que é pouco provável que tenham o impacto desejado. São tão genéricas que não demonstram que nos importamos de verdade. A linguagem concreta é mais eficaz. Não acredito que o vice-presidente chegou 45 minutos atrasado, ou que frustrante o projetor não ter funcionado. Usar a linguagem concreta mostra que ouvimos e que nos importamos. Isso também vale para a interação com os clientes. O uso da linguagem concreta mostra que entendemos as especificidades e que podemos responder a elas ou elaborar a partir dali. Sinalizar que ouvimos é uma das vantagens, mas existem outras. Usar uma linguagem concreta para apresentar ideias, por exemplo, faz com que seja mais fácil entendê-las. 2 Da mesma forma, a análise de milhares de páginas de suporte técnico constatou que as que usavam uma linguagem mais concreta foram classificadas como mais úteis. Em comparação com o uso de uma linguagem mais abstrata, por exemplo, sobre a lista de permissão de confiança parcial de segurança, o uso de linguagem mais concreta, como dividir e transportar o teclado ou verifique a bateria e carregue o relógio, fez com que fosse mais fácil para os leitores entender do que se tratava o conteúdo e achá-lo mais útil para resolver suas dúvidas.
A linguagem concreta também torna as coisas mais memoráveis. Os leitores são mais propensos a se lembrarem de expressões e sentenças concretas, por exemplo, motor enferrujado, no primeiro caso, e quando um avião dispara pela pista e os passageiros são jogados para trás em seus assentos, no segundo, do que abstratas, conhecimento disponível ou o ar em movimento será empurrado contra uma superfície colocada em um ângulo em relação ao fluxo de ar. Não surpreende, portanto, que o uso da linguagem concreta tenha uma série de consequências benéficas, captura a atenção das pessoas, estimula a colaboração e orienta a ação desejada. Inclusive, a concretude linguística afeta até as decisões do Conselho de Liberdade Condicional. Quando presidiários se desculpam por suas ações, aqueles que dão explicações mais concretas para as transgressões têm maiores chances de conseguir liberdade condicional. Tornar o abstrato concreto. Dados todos os benefícios da linguagem concreta, fica uma pergunta: por que não a usamos com mais frequência? Afinal, se ela provoca uma sensação positiva e torna as coisas mais fáceis de serem entendidas e lembradas, por que alguém fala ou escreve de forma abstrata? Sempre que expressamos uma ideia, o natural é sabermos bem sobre o que estamos falando. Vendedores conhecem todos os benefícios de seu produto ou serviço, professores são especialistas na matéria que ensinam e gerentes passaram meses pensando nos detalhes de uma nova iniciativa estratégica. De certa forma, esse conhecimento é uma bênção. Cientes dos prós e contras de um produto ou serviço, podemos nos concentrar nos pontos de maior destaque para um consumidor em potencial. Por sermos versados em um determinado tema, podemos oferecer ideias análogas para ajudar os alunos a compreender o assunto. E, ao gastar tempo pensando em uma nova iniciativa, é comum sabermos exatamente o que é necessário para tornar a implementação bem-sucedida. Mas, embora o conhecimento às vezes seja uma bênção, também pode ser uma maldição. Porque, uma vez que as pessoas passam a saber muito sobre um assunto, pode ser difícil para elas se lembrarem de como é não saber tanto. Imaginar como é não ter tal profundidade de compreensão. Na hora de estimar o que os outros sabem ou não, as pessoas partem do conhecimento que já possuem. Presumem que os outros sabem tanto quanto elas. Ao conversar com seus colegas sobre uma nova iniciativa, por exemplo, gerentes usam o próprio nível de compreensão como baliza. Se para mim é muito fácil entender todas as nuances da transformação digital, a experiência deve ser igual para todos, portanto para eles também é fácil entender. Como resultado, muitas vezes nos comunicamos usando siglas, abreviações e jargões. Palavras, frases ou uma linguagem que outros especialistas tenham capacidade de compreender. Esquecemos que, embora seja fácil para nós, outros podem não achar o mesmo. Embora tenhamos passado muito tempo pensando em determinado assunto ou adquirido muito conhecimento sobre ele, com frequência deixamos de levar em consideração que outras pessoas não estão na mesma posição. Assim, muitas vezes falamos de uma forma que entra por um ouvido e sai pelo outro. Pense na última vez que você falou com um consultor financeiro, por exemplo, ou que levou o carro ao mecânico. Eles podem ter falado sobre como uma determinada empresa possui ativos intangíveis ou sobre como o eixo de transmissão está de acordo com a potência e o torque originais, mas o veículo está atualmente entregando muito mais potência do que o original. Coisas que são naturais para eles, mas que nos deixam pensando se eles não estão falando outra língua. Isso tem nome, é apropriadamente chamado de maldição do conhecimento. É uma maldição porque, quanto mais sabemos, mais presumimos que os outros sabem, e, portanto, mais incompreensível fica a nossa fala. E a abstração é a causa. Quanto mais as pessoas aprendem sobre determinado assunto, mais natural é para elas pensar nele de forma abstrata. Encontrar soluções para problemas vira ideação. Determinar por que alguém deveria comprar seu produto vira identificar uma proposta de valor. E Tyler, Maria, Derek e centenas de outros novos funcionários se transformam em capital humano. Missões, planos de marketing e documentos culturais estão repletos desse tipo de linguagem. Mas isso não é um problema exclusivo do setor de negócios. Ele ocorre em quase todas as especialidades. Mecânicos falam o jargão dos mecânicos, professores falam o jargão dos professores e consultores financeiros falam o jargão dos consultores financeiros.
Até mesmo médicos excelentes costumam ser péssimos comunicadores. Eles entendem o problema, mas usam uma linguagem tão abstrata para explicá-lo que a solução se torna completamente ininteligível. Por exemplo, falar sobre aumentar a taxa metabólica basal em vez de praticar exercício com mais frequência. Precisamos tornar o abstrato concreto. Seja conversando com colegas ou clientes, alunos ou representantes de vendas, pacientes ou gerentes de projetos, precisamos pegar ideias abstratas e torná-las reais usando linguagem concreta. Isso ajuda as pessoas a entender e a agir de acordo com o que estamos dizendo. É mais fácil entender o que alguém está dizendo quando fala sobre um telefone, em vez de um dispositivo. Descrever um carro como esportivo ou vermelho tende a torná-lo mais vívido. E, em vez de dizer que vamos ao depósito da loja para procurar um tamanho maior, usar uma linguagem mais visualizável e específica, dar uma olhada, ajuda a convencer os clientes de que faremos o possível para atender ao pedido deles. Na tabela há mais alguns exemplos de linguagem mais e menos concreta. Saiba quando é melhor ser abstrato. Até aqui, falamos sobre por que a linguagem concreta é vantajosa. Ela sinaliza que ouvimos, torna as coisas mais fáceis de compreender e pode até ajudar a pedir desculpas de forma mais eficaz. Mas a linguagem concreta é sempre adequada? Ou será que existem situações em que a linguagem abstrata é melhor? Para onde quer que você olhe, existe uma startup avaliada em uma fortuna. Em 2007, Brian Chesky e Joe Gebbia não tinham como pagar o aluguel do apartamento deles em São Francisco, então alugaram colchões infláveis e os colocaram no chão da sala para pessoas que iriam a uma grande conferência de design na cidade. Hoje, a empresa deles, o Airbnb, vale mais de 100 bilhões de dólares. Dois amigos estavam reclamando sobre como era difícil conseguir um táxi, então transformaram essa percepção no aplicativo Uber, que vale quase o mesmo. Dropbox, DoorDash, Setfix, ClassPass, Robinhood, Warby Parker, Grammarly, Instacart e Allbirds são apenas algumas das centenas de unicórnios que valem mais de 1 bilhão de dólares. Mas, antes que uma startup possa se tornar um unicórnio, uma das primeiras coisas que os empreendedores precisam fazer é captar dinheiro. Além de ter uma ideia, eles precisam convencer os primeiros investidores a contribuir com fundos para então começar a montar um negócio. E captar dinheiro é difícil. A famosa aceleradora de startups de tecnologia Y Combinator recebe mais de 20 mil pedidos por ano, e financia menos de algumas centenas. A maioria dos fundos de capital de risco financia um número ainda menor. Os fundadores criam slides, esboçam apresentações e fazem pedidos de financiamento, mas o que torna algumas tentativas mais bem-sucedidas do que outras. Porque alguns poucos obtêm apoio, enquanto tantos outros, não. Em 2020, uma professora da Harvard Business School e seus colegas analisaram 12 meses de pedidos de financiamento de um ano. 6 Uma empresa de capital de risco estava pensando em adquirir participação acionária em startups em busca de expansão, ou seja, negócios incipientes que estivessem no rumo certo para o crescimento a longo prazo. Inicialmente, a empresa estava disposta a investir até 2 milhões de dólares em cada startup, com a possibilidade de aumentar para algo entre 5 e 10 milhões em rodadas de financiamento subsequentes. Não é surpresa que a empresa tenha recebido inúmeros pedidos, e mais de 1.000 de empresas com foco em tudo, desde tecnologia e finanças até medicina e serviços B2B. Além de fornecer informações sobre a empresa e a equipe de fundadores, os candidatos também faziam um resumo executivo do negócio. A apresentação de uma empresa que estava desenvolvendo um dispositivo portátil para rastrear o teor de álcool no sangue, por exemplo, dizia: a maioria das pessoas que bebe socialmente se identifica com a experiência de acordar depois de uma noitada e desejar ter tomado pelo menos uma dose a menos. Elas podem estar de ressaca, ter fugido da dieta ou não se lembrar de alguns momentos da noite. Mas não são alcoólatras, não querem parar de beber, mas gostariam de ter ferramentas para saber a linha entre aproveitar a bebida e acordar se sentindo mal. Nós damos aos usuários essas ferramentas. O discurso de uma empresa de tecnologia financeira focada em leasing de equipamentos dizia: nosso objetivo é desenvolver uma solução rápida para pequenas e médias empresas para lidar com as próximas mudanças na contabilização de leasings que devem ocorrer nos 4 a 5 anos seguintes.
As regras atuais de contabilidade de leasing foram desenvolvidas há mais de 30 anos, e permitiram que os arrendatários excluíssem a maior parte de seus leasings do balanço patrimonial. Essas regras foram criticadas por muitos anos porque não refletem a verdadeira posição financeira das empresas. Uma minuta recente elaborada pelos Accounting Standards Board aborda isso, e exige que as empresas capitalizem seus leasings. Em outras palavras, que os insira no balanço. Os investidores liam essas apresentações e decidiam o que fazer. Determinavam se a startup tinha potencial de crescimento e se deveriam ou não cogitar fazer um aporte de fundos. Para entender o que motivou as decisões de financiamento, os pesquisadores examinaram uma variedade de fatores. Avaliaram em que setor cada startup se encaixava, se visava empresas ou consumidores, se oferecia um produto ou serviço, e o tamanho da equipe de fundadores. Não é surpresa que os aspectos do negócio em si tenham desempenhado um papel importante. Alguns setores foram vistos como de alto potencial de crescimento, enquanto outros, nem tanto. Da mesma forma, o que as startups ofereciam também importava. Em comparação com os serviços, os produtos eram vistos como mais fáceis de proporcionar aumento em escala. Além da empresa em si, porém, e do setor de negócios em que ela estava, os pesquisadores também analisaram as apresentações e o que os candidatos disseram e como disseram. Talvez alguém imagine que a linguagem da apresentação não importe muito. Afinal, o sucesso de um investimento depende muito mais do ramo de atuação da empresa ou de ela possuir uma equipe de liderança forte. Mas, mesmo levando esses fatores em consideração, a linguagem da apresentação teve um forte impacto nas decisões de investimento. As que usavam uma linguagem mais abstrata faziam os investidores pensarem que a empresa tinha mais potencial de crescimento e maior capacidade de ganho em escala. A linguagem abstrata também aumentou a probabilidade de receber um investimento, ampliando as chances de uma startup ser aprovada na rodada inicial de hipótese de financiamento. Essa também é uma das razões pelas quais mulheres que fundaram startups têm mais dificuldade em levantar capital de risco. As mulheres tendem a usar uma linguagem mais concreta e apresentar o negócio que estão montando no momento, enquanto os homens tendem a usar uma mais abstrata, descrevendo uma visão mais ampla de como imaginam a expansão dos negócios no futuro. Como disse um capitalista de risco, vejo homens apresentarem unicórnios e mulheres apresentarem negócios. De certa forma, isso é bastante surpreendente. Afinal de contas, capitalistas de risco são veteranos que já investiram dezenas de milhões de dólares em dezenas de startups. Viram negócios abrirem o capital na casa dos bilhões e ideias desmoronarem em questão de meses. Portanto, o fato de que algo tão simples como a linguagem usada pelos fundadores possa moldar a tomada de decisão deles é impressionante. Ainda mais surpreendente é o tipo de linguagem que atraiu mais investimentos. Porque a linguagem concreta aumenta a compreensão, estimula a memorização e traz uma série de outros benefícios. Levando tudo isso em consideração, por que uma linguagem menos concreta e mais abstrata aumentou as chances de se obter financiamento? A resposta, ao que parece, reside no que a linguagem concreta comunica sobre o potencial. Como dissemos, a linguagem concreta, em geral, se relaciona a aspectos observáveis de objetos, ações e acontecimentos. Coisas que existem aqui e agora que podemos ver, tocar ou sentir. Consequentemente, a linguagem concreta pode ser bastante útil e ajuda as pessoas a visualizar o que está sendo dito e a entender tópicos complexos. No contexto da linguagem da apresentação, por exemplo, o uso da linguagem concreta supostamente ajudaria potenciais investidores a entender o que uma empresa faz e os problemas imediatos que ela espera resolver. Mas, ao decidir se deve ou não financiar uma startup, entender não é a principal coisa que os investidores buscam. Eles não estão apenas tentando compreender um negócio, estão tentando prever o potencial dele, e não apenas se vai sobreviver, mas se vai prosperar. Qual a probabilidade de esse negócio crescer no futuro? Não só um pouco, mas muito. O quão fácil será obter um ganho de escala? E, embora a linguagem concreta seja ótima para aumentar a compreensão ou para facilitar o entendimento de assuntos complexos, a abstrata é melhor quando se trata de coisas como descrever o potencial de crescimento de uma empresa, porque, enquanto a concreta se concentra no tangível aqui e agora, a abstrata alcança a perspectiva mais ampla.
O uso da linguagem abstrata também faz com que os fundadores pareçam visionários, focados não apenas no empreendimento como ele existe no momento, mas em como ele pode existir no futuro, não apenas no que é, mas no que pode ser. Eles têm um olhar amplo do que é possível e de como seus negócios podem crescer ou expandir ao longo do tempo. Veja a Uber, conhecida por seu aplicativo de carona. Ao ser fundada em 2009, teria sido fácil descrever o negócio exatamente assim, um aplicativo para smartphone que torna mais fácil pegar um táxi, conectando passageiros a motoristas e reduzindo o tempo de espera. Essa descrição é extremamente precisa e dá uma boa noção do que a empresa faz. Também é extremamente concreta. Usa uma linguagem detalhada para ajudar as pessoas a entender a natureza dos negócios da Uber. Mas essa não é a única maneira de descrevê-la. Inclusive, um dos cofundadores posicionou a empresa de um modo bem diferente. Ele a definiu como uma solução de transporte conveniente, confiável e prontamente acessível a todo mundo. De certa forma, a diferença pode parecer pequena. Ambas as descrições dão uma noção do espaço geral em que a Uber ocupa e o que ela está tentando fazer. Mas, embora a primeira seja bastante concreta, a forma como o cofundador apresentou o negócio é muito mais abstrata. Em vez de focar nas corridas em si, algo que tem um escopo muito mais restrito, chamar a Uber de solução de transporte aborda o problema mais amplo que a empresa está tentando resolver. Isso, por sua vez, aumentou o volume de investimentos, porque fez o mercado potencial parecer muito maior. Um aplicativo de carona? Consigo pensar em algumas pessoas que talvez precisem disso ou em algumas situações em que isso pode ser útil. Mas uma solução de transporte? Uau, isso parece muito maior. Muitas pessoas e empresas poderiam usar algo assim, e parece ter muitos usos. Não somos apenas uma startup fintech, somos um provedor de soluções. Não somos apenas um fabricante de dispositivos, nós tornamos sua vida melhor. Em vez de focar em um nicho, a linguagem abstrata faz com que o mercado aparente ser universal. E, diante desse maior potencial de crescimento, a empresa parece um investimento muito mais promissor. Logo, a decisão de usar uma linguagem concreta ou abstrata vai depender do resultado que estamos buscando. Quer ajudar as pessoas a entender uma ideia complexa, a se sentirem ouvidas ou a se lembrarem do que foi dito? Usar a linguagem concreta será mais eficaz. Dê preferência a verbos que se concentrem em ações, andar, falar, ajudar ou melhorar, por exemplo, em vez de adjetivos, como honesto, agressivo ou prestativo. Fale sobre objetos físicos ou empregue uma linguagem que os ajude a visualizar o que estamos dizendo. Mas, se quisermos que as pessoas acreditem que nossa ideia tem potencial ou que somos visionários com os olhos no futuro, a abstrata é mais eficaz. A linguagem abstrata também sugere que os comunicadores são mais poderosos e seriam melhores gerentes ou líderes. 7 Usá-la para descrever acontecimentos corriqueiros. O ato de ignorar alguém como demonstração de antipatia, em vez de não dê o boi, faz as pessoas parecerem mais focadas na perspectiva geral e, portanto, mais poderosas, dominantes e no controle. De maneira análoga, ouvir uma pessoa descrever um produto de forma mais abstrata, nutritivo em vez de contém muitas vitaminas, fez com que ela parecesse mais preparada para ser um gerente ou líder. A linguagem abstrata pode ser tão memorável ou tão útil na hora de explicar uma ideia complexa como é a concreta? Provavelmente, não. Mas, se o objetivo for decidir em quem votar ou promover a um cargo gerencial, a linguagem abstrata provavelmente levaria as pessoas na direção certa. De modo geral, ao tentar tornar a linguagem mais concreta ou mais abstrata, uma abordagem útil é focar no como ou no porquê. Quer ser mais concreto? Concentre-se no como. Como um produto atende às necessidades do consumidor. Como uma nova iniciativa aborda um problema importante. Pensar em como algo é ou será feito estimula o concreto. Ajusta o foco na viabilidade e ajuda a gerar descrições palpáveis. Quer ser mais abstrato? Concentre-se no porquê. Por que um produto atende às necessidades do consumidor? Por que uma nova iniciativa aborda um problema importante? Pensar em por que determinada coisa é boa ou ideal estimula a abstração.
Ajusta o foco no desejo e ajuda a gerar descrições abstratas. Fazendo mágica. É fácil falar de maneira abstrata. Quando sabemos muito sobre alguma coisa, tendemos a nos comunicar em um alto nível, que julgamos fácil de ser compreendido. Infelizmente, isso muitas vezes erra o alvo. Portanto, precisamos saber tirar proveito da concretude linguística. 1. Faça as pessoas se sentirem ouvidas. Quer mostrar a alguém que você está ouvindo? Seja concreto. Forneça detalhes específicos que mostrem que você prestou atenção e o entendeu. 2. Seja concreto. Não escolha apenas coisas que soem bem, use palavras que as pessoas consigam visualizar. É muito mais fácil imaginar um carro esportivo vermelho do que uma ideia. 3. Saiba quando é melhor ser abstrato. Pensar nos detalhes de como algo vai acontecer e focar ações específicas torna as coisas mais concretas. Mas, embora a linguagem concreta seja frequentemente útil, se nosso objetivo é parecer poderoso ou fazer com que algo pareça ter potencial de crescimento, usar a linguagem abstrata é melhor. Nesses casos. 1. Concentre-se no porquê. Pensar no raciocínio por trás de algo ajuda as coisas a se manterem em um nível elevado e a comunicar essa perspectiva mais ampla. Em suma, se queremos ajudar as pessoas a entender o que estamos dizendo, fazer com que se sintam ouvidas ou aumentar o engajamento, a linguagem da concretude pode ajudar. Até aqui, falamos sobre como as palavras podem ativar a identidade e a autonomia, transmitir confiança, nos permitir fazer as perguntas certas e tirar proveito da concretude. A seguir, vamos examinar um quinto tipo de palavra mágica, as que expressam emoção.